Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. Que satisfação estar aqui, podendo comentar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, como conhecida. Hoje a gente vai comentar a lição de número 2, que tem por título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Pastor Marcílio, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, evangelista Tiago Silva. A paz do Senhor para você, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos acompanhando nesta aula número 2, aqui onde vamos falar um pouco da constituição do corpo do ser humano como maravilhosa obra da criação de Deus. Deus abençoe. Amém. Você ainda não é inscrito? Se inscreva no nosso canal. Vai estar nos ajudando a crescer o canal, esse projeto, que nasceu no nosso coração e está caminhando. Então, se inscreve, compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar e também deixa aquele like abençoado, tá certo? Então, vamos agora para o texto áureo da nossa lição, Pastor Marcílio. O texto áureo encontra-se no Salmo 139, verso 14, que nos ensina dizendo: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A verdade prática nos ensina o seguinte: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. A leitura bíblica em classe está em Salmos 139, verso 1 ao 4, e depois o verso 13 ao 18. Não vamos ler, você pode estar lendo aí da sua casa, para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora, vamos para o conteúdo da nossa lição. Como de costume, antes de começarmos o primeiro ponto da nossa lição, tem um conteúdo muito bom para a gente estar lendo e compartilhando aqui com vocês. Vamos falar da nossa palavra-chave. Pastor Marcílio, a palavra-chave de hoje é corpo. Pois bem, evangelista Tiago, do grego, como aprendemos na aula número 1, significa soma, e do hebraico significa basar. E esse corpo é o invólucro da alma e do espírito, ou seja, o corpo é o homem carnal, que Paulo escreve no capítulo 3 da sua primeira epístola aos Coríntios, nos versículos 1 ao 3. E também esse corpo, ele é a dimensão, ele é a parte, ele é a constituição do homem, que faz contato com o mundo físico. Então, isto é o nosso corpo, ou seja, é a parte material das 3 dimensões da tricotomia. Muito bem, pastor Marcílio. A introdução diz o seguinte: há séculos o racionalismo e o cientificismo procuram explicar a existência humana. Segundo seus propagadores, essas escolas de pensamentos teriam suficientes respostas para o homem em sua busca de compreensão da realidade. Apesar disso, razão e ciência não conseguem desvendar nem mesmo todos os mistérios do corpo humano. Pois bem, aqui... É muito mistério, pastor Marcílio, tem nesse corpo. Aqui o comentador, pastor Silas Queiroz, ele foi muito profundo na introdução, falando do racionalismo, e o evolucionário mundo científico, cientificismo, onde o racionalismo, todos nós temos a ciência, que é uma corrente filosófica, que depende, que defende a razão, como sendo a principal fonte de conhecimento. Então, o principal fator aqui está conhecimento. Então, o racionalismo, ele tem a razão como a principal fonte de conhecimento, enquanto o cientificismo é justamente uma outra crença que vai defender a ciência como a única fonte de conhecimento verdadeiro. Então, uma defende a razão como conhecimento fidedigno, verdadeiro, e a outra defende a ciência, o evolucionismo, E contrapondo ao racionalismo e cientificismo, nós temos o criacionismo, que é a crença religiosa onde a humanidade, a terra, a vida,
todos foram criados por um único Deus verdadeiro. Entendendo isso, né? Entendendo isso, que nós somos uma máquina muito bem desenvolvida, não é? Verdade. Criada pelo Criador de todas as coisas. Isso foi uma obra maravilhosa de Deus. É o primeiro ponto da lição. A gente já entra aqui conversando. Do pó da terra em sabedoria e infinito poder, Deus fez o corpo do homem, do pó da terra, né? Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. É uma obra magnífica da parte de Deus, né? O homem pode inventar qualquer coisa, né? Por mais que a ciência esteja tão avançada, ele pode inventar qualquer coisa, mas nunca vai se comparar com essa estrutura, né, que Deus fez, que foi o homem. Nosso Deus, ele é o tecelão, como vamos ver no segundo ponto, e aqui no texto áureo, né, essa forma terrível. O salmista Davi, como vai nos mostrar Deus como tecelão, porque numa linguagem poética, né, Davi ele vai descrever aqui, neste Salmo 139, né, a ação divina na formação do corpo do ser humano, né? Ou seja, desde o ventre materno, apresentando Deus como o verdadeiro criador, né, da raça humana, como o verdadeiro tecelão que nós vamos observar, né? Então, hoje, estudando essa maravilhosa obra da criação de Deus, nós vamos perceber, como você mesmo falou, essa máquina em movimento, ela tem várias funções, né? E essas funções elas são atribuídas justamente para a alma e para o espírito. Nós temos 5 sentidos e todos os sentidos eles nos levam a entender e compreender as ações da alma e do espírito. Muito bem, pastor Marcílio, né? O corpo humano é complexo, né, e desafia a ciência. Nunca pararam de pesquisar, de analisar o corpo humano para descobrir. E até hoje ainda não descobriram tudo e nem vão descobrir, porque é algo muito complexo, porque revela aí a sabedoria do Criador, do nosso Deus. Tá aqui, né? Então o homem nunca vai conseguir analisar tudo e compreender tudo no corpo humano. Principalmente a mente, né, pastor Marcílio? Justamente, a mente já é muito mais complexa, né? Então, o cérebro do ser humano, por exemplo, do homem pesa um pouco mais do que o cérebro de uma mulher. A mulher, o cérebro dela pesa 1,250 kg aproximadamente, né? E do homem 1,400 kg. Então, isto é a constituição do cérebro. Então, o corpo, né? Ele tem uma composição, né? Vamos formar aqui aproximadamente, como diz aqui o comentador, que o corpo humano adulto, né, ele possui em média em média, não existe precisão, em média, né, cerca de 37 trilhões de células, né? Então o homem ele foi formado do pó da terra, como nós observamos na aula passada, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Não é algo exato, né, pastor Marcílio? Justamente. Porque é incontável, né? Justamente. Ele possui, né, muitos tecidos, órgãos e também sistemas. Por exemplo, a composição do corpo humano. Um adulto de aproximadamente 70 quilos, né? Ele apresenta todas as estruturas, né, que existem no solo. Então, Deus formou o homem do pó da terra. E a terra, constituída e criada por Deus, tem elementos químicos. Como, por exemplo, o nosso corpo tem 70% de água. 70% de água faz parte da constituição do nosso corpo, onde também eu tenho outros elementos químicos, como por exemplo, aproximadamente 23% do nosso corpo é carbono, né? Ou seja, isso dá uma proporção de, em regra de 3 para 70 quilos, um adulto de 70 quilos, 16 gramas, 16 quilos, aliás. Então, nosso corpo tem essa constituição de aproximadamente quase 39 quilogramas de água, que dá essa proporção aí de 70%. 1,4% é cálcio, isso para um peso de 70, 1 quilo. Magnésio 0,03, ou seja, 0,01%. O nosso corpo também contém fósforo,
né? Quase 1%, nitrogênio 2%, quase 3% de nitrogênio, faz parte da constituição do nosso corpo, enxofre também, cloro e sódio, que dá na faixa de quase 200 gramas, sódio e cloro, que é na faixa de quase 0,3%. Tudo isso, Tiago, faz parte da constituição do nosso corpo. Também o nosso corpo tem potássio. Então, o nosso corpo tem fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, molibdênio. Então, nós somos criaturas, né, feitas pelas mãos de Deus, que Ele nos formou no ventre das nossas mães. Né? Como o salmista Davi deixa bem claro aqui, de uma forma terrível, né? Ele deixa muito bem claro. Dessa forma, ele foi, como também eu e você, todos nós, maravilhosamente fomos formados por Deus. E com isso, né, já afirmamos aqui o segundo ponto da lição: Deus é o autor da vida. Né? Queira aí alguém diga que não, né? ou invente outro tipo de questionamento, mas não pode de maneira nenhuma fugir, né, dessa verdade que Deus é o autor da vida. Às vezes, pastor Marcílio, eu fico me olhando, né? Às vezes eu fico olhando para esse céu magnífico, para as estrelas. Às vezes a gente mora no litoral, né, pastor Marcílio? A gente vai na praia e olha para aquele marzão, aquela coisa linda. Não tem como não ter um Deus poderoso que fez tudo isso. Pois é, ele é o Deus, né, que constituiu o homem do pó da terra, como o autor diz aqui, né? De uma das costelas do homem, né? Adão, Deus fez a mulher. Eva, em um corpo igualmente maravilhoso, porém tão distintos em anatomia, fisiologia e genética. Então, na área fisiológica e de genética, as mulheres, ela tem a constituição, por exemplo, no braço. O braço do homem tem uma constituição diferente dos braços das mulheres. O braço da mulher tem um mecanismo físico, né, criado por Deus, diferente do homem. Então, existem certos movimentos que mulheres conseguem fazer e homens não conseguem fazer, por causa da constituição óssea. Muito bem, pastor Marcílio. Glória a Deus. Então, vamos aqui. Em relação a como os descendentes dos primeiros pais são formados no ventre materno. As Escrituras mostram que, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus é o autor das vidas de todas as pessoas. Ali foi o molde, né? Adão e Eva, o modelo. E o salmista Davi, ele deixa isso muito bem claro no verso 13 aqui do Salmo 139, né? Que ele diz assim: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Ou seja, nossos ossos, né, nosso corpo todo foi formado no ventre com a obra poderosa de Deus. Então, a ciência pode até explicar o desenvolvimento, né, de um embrião. Depois de embrião vem um feto, e depois do feto, né, nós nascemos, né, e como uma constituição perfeita. Então, desde o ventre, ali está corpo, alma e espírito. Aqui já é o terceiro subponto, né? A individualizada formação integral. Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano, conforme o que ocorre o ato da procriação, que ele mesmo estabeleceu, pela união íntima de homem e mulher, macho e fêmea. As Escrituras falam claramente da existência de vida humana completa, corpo, alma e espírito, como o Senhor falou, ainda no ventre. Aqui se conclui, né? E se observa que todo esse sistema complexo do corpo do ser humano é uma obra-prima de Deus, né? É uma maravilhosa obra que, às vezes, buscamos entender essa complexidade do corpo humano. Então, o corpo humano é tão complexo, Tiago, que desafia o campo da ciência, né? Desafia e vai revelando a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, Criador e Formador, né, da existência do ser humano. Então, essa complexidade
na formação, né, do primeiro homem, como você falou aqui, Deus, com sabedoria e poder, criou o ser humano, né, de forma extraordinária e única. Então, assim como na formação do primeiro homem e da primeira mulher, Deus, ele continua sendo o autor das vidas de todos os seres humanos viventes. E nós vamos aprender durante esse trimestre, né, a diferença bem profunda entre alma e espírito, que nós, na lição 1, falamos apenas só um pouquinho, e depois de aprender a diferenciar também, né, as outras constituições, né, que dependem do corpo, né, para agir na questão espiritual. E aqui, pastor, a gente pode dar uma pincelada aqui também, está aqui, isso ressalta a grande perversividade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção. Isso aqui fala do zelo, né, pastor? Que tem que ter pela maternidade, né, pelo nascimento, pelo crescimento. Porque ali dentro tem uma vida, tem né? uma vida, né? Desde o ato da concepção, né? Então ali já se tem uma vida e ela não pode ser interrompida. Porque só Deus, né? Ele é quem dá a vida, só Ele pode tirar a vida. E hoje nós vivemos uma sociedade em contrapartida aos princípios bíblicos da palavra de Deus, né? Desrespeitando a ação do Criador. Então, hoje praticamente é quase normal para muitos grupos, né, que tem, como a gente observa aqui no nosso comentário, né, os racionalistas, como também essas pessoas que acreditam mais na ciência do que na própria Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, porque muitas pessoas não acreditam no Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia Sagrada. Então, muitas pessoas ainda estão cegas espiritualmente e muitas delas buscam conhecimento científico. Aí existe uma pergunta: qual é o tipo de conhecimento que aproxima mais o homem de Deus? É o conhecimento científico, conhecimento religioso, é o conhecimento da própria corrente da razão, entre outros tipos de conhecimento filosófico, por exemplo, também como mostra da razão. Então, qual deles aproxima o homem mais da verdade? Tem muitas pessoas que dizem que todos aproximam o homem da verdade. Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade está em Cristo Jesus. Também vai falar aqui, até a gente falou já, né, também na lição passada, uma boa nutrição física, né, afetiva e espiritual deve começar desde o início da gestação. A gente vê aqui, o comentarista está falando aqui de uma boa maneira, né, de viver a vida, né, de cuidados com o corpo, com a nutrição, com o físico, com o espiritual, né, com a área afetiva. Deve começar desde o início da gestação e continuar, né, até a fase adulta. Isso tem que continuar, a nutrição, a afetividade e o lado espiritual. O corpo ele é tão complexo. Por exemplo, quando a gente arranca um pedacinho de uma unha que está numa junção de uma carne aqui de um dedo, dói pra caramba, muito. Não é verdade? Então você vê, tudo está interligado. Deus foi cirúrgico, né? Deus foi perfeito na criação do homem. Então, levando essa máquina, né, com muitos tecidos, 4 tipos de tecido, né, que existem no nosso corpo, né, tecido epitelial, conjuntivo, nervoso, muscular. Por isso que nós temos diversas tonalidades, né, de estrutura corporal. Então, 206, como nós já falamos semana passada, ossos no esqueleto humano, e 10 bilhões de vasos capilares, como um comentador diz aqui, 37 trilhões de células, onde a ciência, Tiago, até hoje, né, ainda está em busca de conhecer o que faz cada uma delas, cada célula. Você vê quando nós nos machucamos, que levamos um corte, então com o passar do tempo, aquelas células vão cicatrizando, elas vão sendo expulsas, as células velhas vão sendo expulsas, vai surgindo novas células. Por isso que às vezes fica o quê? Cicatrizes.
para provar, né, que houve ali uma obra natural do próprio corpo se reestabelecendo. Isso é bonito demais, né, pastor Marcílio? Glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo ponto da nossa lição, o corpo e a glória de Deus. O divino tecelão, né? Entendimento e louvor e princípios ou regras. Em linguagens poéticas, Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano, no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão, né? Primorosamente tecido, adjetivando a ação divina descrita nos versos 13 e 15. Embora a Bíblia não dependa de confirmação, é relevante considerar que a ciência reconhece a formação dos órgãos e sistemas do corpo humano, exatamente dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. Aqui nós temos mais uma vez o salmista Davi, né? Mostrando Deus como tecelão aqui do Salmo 139. Então, é o corpo e a glória de Deus. Então, o nosso corpo, ele foi criado por Deus, o nosso corpo foi redimido por Deus. É isso que Davi está nos ensinando. O nosso corpo, ele, por ser redimido, ele deve render graças, render glória ao Deus Todo-Poderoso. Vamos ver aqui, Tiago, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida, que nos diz assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, precisamos render graças, glorificar, enaltecer o nome do Senhor nosso Deus. Como também o nosso corpo, ele deve ser todos os dias consagrados ao Senhor. Então, fazendo assim, nós estamos buscando o processo, né? Processo da santificação. Então, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Aí vem as 3 condições: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O nosso culto verdadeiro, o nosso culto racional. E também o nosso corpo, ele é habitação, ele é templo do Espírito Santo de Deus e ele é a habitação de Deus, como diz aqui a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que é um versículo antes do que nós lemos. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, vindo de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós temos uma constituição em 3 dimensões, em 2 partes. A matéria, onde estamos estudando o corpo, e a parte imaterial, que é a nossa alma e o nosso espírito. Tudo isso vem de quem? De Deus. Então, nós somos obra-prima do Senhor. Hoje, lavados, redimidos dos nossos pecados, e podemos chamar, porque nós somos feitos filhos de Deus. Portanto, temos a intimidade de chamá-lo de Abba Pai. Amém, pastor Marcílio. Glória a Deus. Que lição boa. Estamos aprendendo. Você aí, deixe seu comentário, tá bom? Interage aqui com a gente. É um prazer estar lendo o seu comentário. Entendimento e louvor. A compreensão da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz um sentimento de gratidão e louvor. Daí declarou: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Muitas especulações, muitas dúvidas, da ciência, de todos esses grupos, que falam ao contrário da palavra de Deus, mas nós, que somos cristãos, a gente tem a certeza e o entendimento de como nós fomos formados, da onde a gente veio, e por isso nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor pela vida. E Davi, ele enaltece ainda mais dizendo, a minha alma o sabe muito bem. Glória a Deus. Então a alma se comunicando, com o próprio corpo, mostrando ao corpo
que Deus, autor do Espírito, né, do nosso pneuma, né, da nossa alma e do nosso espírito, nos mostrando que é obra de suas mãos, né? É o verso 13, pastor? É, o verso 14 mesmo, no finalzinho. Posso ler nessa Bíblia aqui na mensagem? Leia. Diz assim, ó. Assim tu me moldaste, versículo 13 ao 16. Assim tu me moldaste. Igual um oleiro molda um vaso. Que coisa linda, né? Por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego. Corpo e alma sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Os meus ossos, né? Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado, né, e colocado como nas profundezas da terra. Ou seja, Davi aí foi muito poético. E essa Bíblia na linguagem, né? A mensagem é justamente isso, é uma linguagem poética. Então é isso aqui está corroborando, né, com os sentimentos de Davi na profundidade. Olha aqui, pastor Marcílio. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido do nada até ser alguma coisa. Tecido por tecido. Meu Deus. Veia por veia. Então aqui existe uma ilustração tipológica da natureza, Tiago, da natureza do material do corpo humano. Então o corpo humano, ele é o tabernáculo ou tenda. Veja aí, vamos ver aí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, nós estamos estudando. Eu vou ver aqui primeiro, 2 Pedro 1,13. 2 Pedro 1,13. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Posso ler, pastor Marcelo? Pode ler. Por exemplo, sabemos que quando o nosso corpo se desfizer como uma tenda desmontada, será substituído por um corpo de ressurreição no céu, feito por Deus, não por mãos humanas, e nunca mais teremos de montar nossas tendas outra vez. Pois é, então o que é que Paulo está nos ensinando aí? Que o nosso corpo ele é o invólucro, né? Ele é a capa protetora, né? Como nós falamos no início, na palavra-chave, na questão do corpo, ele é o guardião da alma e do espírito. Então o nosso corpo vai deixar de ser esse tabernáculo material, visível, para se tornar um corpo espiritual. Imaterial, igual ao de Jesus, que é um corpo sobrenatural. E Pedro, aqui na sua segunda epístola, né, no capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, corpo, tenda, despertar-vos com admoestações, ou seja, com ensino, né? Ele tem esse cuidado justo, enquanto estiver neste corpo, ele tem que ser preparado. Então, Pedro aqui está nos ensinando, né? Sabendo que brevemente, todos nós haveremos, né, de deixar este tabernáculo, que seja por meio da morte, né? Ou seja, pelo ato do arrebatamento da igreja, como também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. Então, da mesma forma que Jesus está em corpo glorioso, né, também assim o teremos, um corpo semelhante ao de Jesus. E o comentarista deixa claro aqui, pastor Marcílio, dizendo assim: quando o homem não vive, quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima, né, dos mais variados enganos, como a teoria do evolucionista. Então veja só, então é aquela pessoa que não aprendeu, é aquela pessoa que não tem essa verdade dentro de si, ela se torna uma pessoa vazia. Por quê? Porque ela não aprendeu sobre si mesma, da onde veio, quem o criou. Então isso se torna, né, um buraco existencial dentro da pessoa. Nós estamos aqui, é muita Bíblia, né?
É muita Bíblia para entender essa máquina que somos nós, criaturas de Deus, né? E 2 Coríntios, Tiago, capítulo 2, versículo... 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do homem, é muito lindo esse texto. De nós. Né? Temos aqui um tesouro em vasos de barro, que é esse invólucro, né? Que é este corpo. Então, mostrando, né, tipologicamente a natureza da matéria do nosso corpo, que possui, né, princípios e regras. Né? Quando a Bíblia diz aqui, através do comentador, quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na obediência dos princípios bíblicos. Né? Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10 da sua primeira epístola, no versículo 31, ele diz assim: portanto, né, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, da mesma forma que o nosso corpo necessita do alimento material, né, para ficar robusto, a nossa alma, né, e o nosso espírito também necessitam da palavra de Deus para sermos alimentados espiritualmente. Muito bem. E agora a gente vai falar um pouco sobre o perigo dos extremos, né? Eu sempre falo isso, que todo extremo é perigoso. Diz aqui: desde os tempos antigos, a humanidade tem oscilado entre dois extremos sobre o valor e a importância do corpo. De um lado, correntes de pensamentos como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo espalharam ideias que viam a matéria de forma negativa, considerando o corpo algo essencialmente mau. Olha que coisa terrível, pastor Macedo. Esse tipo de pensamento, né, de corrente. O corpo, para eles, não tem valor significativo, não. Entendeu? Por isso essas pessoas não estão nem aí, destrói os seus corpos, né, com tudo que de química, de vícios que o mundo oferece. Aí trazendo o quê? Com isso, as consequências, né, do pecado contra o próprio corpo, né? Ou seja, doenças, né, sexualmente transmissíveis, né, toxicomania, como também alcoolismo, tabagismo, tudo isso aí modifica, né, a estrutura, né, física aparente do nosso corpo. Então, modifica tudo aquilo porque o nosso corpo não foi preparado, né? O nosso corpo foi preparado para esse tal, e sim para glorificar a Deus. Está adorando ao Senhor. Fala aqui também, ó, de outro lado havia o culto ao belo, como na Grécia Antiga. O desequilíbrio permanece. Vício, automutilações e outras atitudes extravagantes deformam e desonram o corpo. Hoje em dia, o corpo ele está para vitrines. Por exemplo, tem muita gente que vai fazer exercícios não para seu benefício próprio, questão de saúde, e sim para modificar. Tem muitas pessoas que modificam, né? Modificam a estrutura corporal com alguma finalidade. Que é um extremo perigoso. Justamente. Então, você tem que saber até onde, os limites. Você tem que estabelecer limite até onde você pode ir. Né? É fundamental, né, fazermos exercícios físicos, isso é de grande importância. Agora, o exagero, né, também vai trazer consequências. Né? Então, tem muitas pessoas que usam isso aqui muito para fazer selfies, né? Selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. Tudo em excesso, como você falou, né? É perigoso. Que é o lado do narcisismo moderno, né? Marcado pela supervalorização do corpo. Do eu. Do eu. Em detrimento, quer dizer, aqui ele já parte que o corpo é muito mais importante do que a alma e do espírito. Aí quer dizer, já é outro lado, deixa a alma e o espírito de lado e supervaloriza o corpo. Pois é, e Paulo já nos ensinou em Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, versículo 23, que nós precisamos o quê? Conservar
primeiro o espírito, depois a alma e, em último lugar, o corpo. Né? Então, esse corpo, Paulo nos ensina que nós precisamos mortificar ele. Né? Então, é por isso que o cuidado com o corpo é importante? É importante. Agora, ele não não tem muito mais importância do que a alma e do espírito. Porque se não fosse a alma e o espírito em nós, o nosso corpo não tinha as funções que tem. Então, hoje, os homens são engodados por atributos físicos, né? Como a nossa visão, né? O nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato, tudo às vezes interfere na constituição da alma e do espírito. É importante, pastor Marcílio, a gente ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. Né? Na Almeida, Revista Corrigida, né, que é a versão que a gente está muito mais acostumado, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Equilíbrio, né, pastor Marcelo? Tem que ter, tem que existir. Tem que existir. Temos que andar em equilíbrio. Glória seja dada ao nome do Senhor. E isso, gente, vocês que estão nos escutando, nos vendo neste momento, é em todos os sentidos da nossa vida. Nós temos que ter uma vida equilibrada. No nosso relacionamento, no nosso lado financeiro, com o nosso corpo, na nossa vida espiritual, tem que haver equilíbrio. Tem uma passagem, Thiago, assim, que o corpo, né, é a representação de muitas práticas, entre elas o relacional e também o congregacional. E o corpo trabalhando em coletividade. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, né? Fez parte da nossa leitura bíblica em classe, né? Da lição 1, 12, do capítulo 2, versículo 18. Gênesis nos diz o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Uma companheira, né, uma auxiliadora. Então aqui nós temos o quê? O corpo, né, como uma representação prática relacional. Ele precisa de relacionamentos. A gente falou isso na aula passada. Falamos, né, que é necessário o homem se relacionar para ter interatividade e ter crescimento espiritual. Então o homem, no conhecimento científico, né, ele também cresce à medida que tem esses relacionamentos, quando ele aprende, quando ele ensina e quando ele também está tendo unidade entre com os outros, para poder, assim, ele ir aprendendo, né, a se desenvolver. Muito bem. Princípios ou regras? Quando falamos em corpo, temos a tendência de logo pensar em regras. Mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância dos princípios bíblicos. Um deles é fazer tudo para a glória de Deus. Regras, tem muita, pastor Marcílio. Mas será que as regras que foram feitas por homens, será que faz parte dos princípios bíblicos que Deus estabeleceu para nós? Fica aí essa interrogação. De maneira nenhuma, né? A Bíblia, ela é cheia de princípios e Deus, ele é organizado. Lembra quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, né? E alimentou mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças? Deus é tão organizado, sobrou quantos cestos? 12 cestos. Então, ele não gosta de desperdício. Mandou juntar tudo, né? E esses 12 cestos teve um bom destino, com certeza. Muito bem. Então, aplicar, aqui diz assim, aplicável às práticas mais simples de nosso cotidiano, é um parâmetro espiritual mais eficaz que regras rígidas e inflexíveis que podem nos levar ao legalismo, né? Por isso que é bom você conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, porque já foi falado aqui, a verdade é que liberta, para não cair, né, nesses legalismos, para não cair nessas regras rígidas, inflexíveis, que muitas vezes traz peso para os homens. Então, é muito bom ficar atento, porque nós devemos sempre refletir o que fazemos
com o nosso corpo, pois ele glorifica a Deus, né? Glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos. Romanos, Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 14, versículo 20 e 21, diz assim: não destruas por causa da comida a obra de Deus. Olhe bem, aí aqui a gente vê a questão da glutonaria, né? Muitas pessoas, às vezes, por algum distúrbio, não param de comer. Tem gente, Tiago, que, como nós falamos aqui, a questão da bebida, da destruição do seu próprio corpo, tem gente que não pode tomar um copo, porque se tomar, vai querer tomar muitos outros copos. Então, uma vez iniciado o processo, para retornar, é muito complicado a não consumir, o álcool principalmente. Só o primeiro gole. Depois do primeiro gole, para desistir vai ser difícil, né? Então, aqui Paulo está dizendo, não destrua por causa da comida a obra de Deus. E tem gente, né, pastor Marcílio, que come para passar mal. Justamente. Tem gente que come para passar mal. Aí ele conclui dizendo, é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo, glutonaria. Aí no 21 ele diz assim, bom é não comer carne. Ele não está proibindo comer carne, mas ele está dizendo, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Então, Paulo está assim, tens tu fé? Paulo nos deixa essa interrogação, né? Um questionamento aqui, tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. É forte. Então o homem, ele tem que cuidar do seu corpo? Sim, deve cuidar. Agora tem o limite. Então, o nosso corpo, ele tem limites. E Deus sabe o limite do nosso corpo. Então Deus só nos dá a carga sabendo aquilo que nós podemos carregar. A carga, ela vem na medida certa. Muito bem, pastor Marcílio. Glória a Deus. Não mutile o seu corpo também, né? Isso aí. Então, o terceiro ponto diz assim, o corpo e a coletividade, a prática relacional, a prática congregacional e tecnologia e culto. Deus nos fez seres relacionais, gregários, sociáveis, isso está explícito na ordem de procriação e enchimento da terra. Isso temos necessidades e deveres que vão além da nossa individualidade. A gente já falou, já pincelou, nós somos seres que precisamos de relacionamento. Como o pastor Marcílio frisou muito bem, a gente falou na lição passada, né? Falamos muito bem aqui, que o próprio Deus nos ensinou isso com a sua atitude. Quando ele criou o homem, estava lá no jardim, ele ia lá conversar com o homem, não é? Visitar o homem. Então isso fala de relacionamento. Então nosso Deus, ele é Deus de relacionamento e ele nos fez também seres que precisam de relacionamento. E diante dessa coletividade aqui congregacional, nós observamos aqui a exortação do autor da carta aos Hebreus para que nós possamos perseverar na fé. Ele diz que todos nós precisamos chegar diante de Deus com sincero, né, coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Aí ele diz assim, e o corpo lavado com água limpa. Olha aí. Aí ele diz aqui também que eu e você, todos nós, precisamos reter firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, ele nos ensina nessa questão congregacional, nos mostrando que a gente tem que se considerar uns aos outros, ou seja, relacionamento, mais uma vez, para nos estimularmos ao amor e às obras de Deus. Aí ele conclui dizendo que essa característica da representação prática do corpo como coletivo tem que estar em unidade, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E esse dia está aqui com D maiúsculo, né? O dia
né, do Senhor está se aproximando. Então, aqui nos fala também sobre esses canais que vão conduzir, né, o pecado contra o corpo. Porque aqui o corpo tem esse relacionamento relacional, congregacional, e aqui nós observamos o mau uso da visão, o mau uso do olfato, do paladar, o mau uso do tato. Tudo isso aqui geram coisas que o Senhor abomina, o Senhor odeia. Está lá Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17. Estas 6 coisas o Senhor odeia, né? E a 7ª, a sua alma abomina, vomita, né? Olhos altivos, língua mentirosas, mãos que derramam sangue inocente. Então, tudo isso faz parte da constituição da matéria do nosso corpo. Então, o comentador aqui está nos ensinando, né, que eu preciso, no nosso corpo, apresentar coletividade. E já aproveitando o gancho, né, nesse 3.3 da nossa lição, corpo e a coletividade, hoje a gente vive na era da tecnologia, pastor Marcílio. E por incrível que pareça, o inimigo, ele quer cada vez mais afastar as pessoas, tirar as pessoas da coletividade. Observe muito bem, né, é muito bom a gente assistir um culto, né, pelo smartphone no sofá da nossa casa, mas isso nos tira da coletividade. É muito bom a gente conversar com pessoas via WhatsApp, via Instagram, né? Nos aproxima, mas isso nos tira da coletividade. E isso nós temos que falar aqui para que a gente possa abrir os olhos, né? A gente está em aula aqui e a gente pode perceber, né, percebeu isso quando a gente teve o problema aí com a Covid, né? Que a gente ficou em casa, as igrejas foram fechadas, ficou todo mundo no online e a gente vai ver a alta que teve de pessoas com ansiedade, de pessoas com depressão, né? Que isso, até hoje, tem pessoas prejudicadas. As consequências ficaram, as consequências. Né? Por quê? Porque deixou de se relacionar, deixou de estar no culto, de abraçar alguém, de conversar com alguém, ficou no online. Então, isso nos traz um prejuízo grande. E é bom a gente falar aqui, a gente está em estudo, né, que a gente precisa se relacionar. Isso aqui, ó, de eu estar aqui, ó, com o pastor Marcílio, a gente conversando, a gente interagindo, o aperto de mão, um abraço sincero. A gente tem isso, né, dentro da família, dentro de casa. Então, a gente não pode perder de jeito nenhum, né, essa questão de se relacionar, da coletividade. Isso é muito importante, pastor Marcílio. O salmista aqui no Salmo 150, Tiago, 150... Salmista 150, verso 6, ele fala que Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Então, vamos ver aqui, Salmo 150, verso 6, nos diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, nós precisamos, né, de estar respirando Deus constantemente nas nossas vidas. Então, existe, para que nós não possamos cair nesses perigos, né, dos recursos tecnológicos, como você colocou muito bem, né, que apresentam-se em relação aos cultos. Aqui nós temos o seguinte, né, telões, celulares, tablets, são muito úteis. Às vezes, nós observamos que o culto está sendo rendido graças ao Senhor e muitas pessoas estão dentro da igreja, no celular, às vezes nos tablets, né? Infelizmente, usam os tablets no lugar da Bíblia. Não que seja proibido, use seus tablets, use seus celulares, mas a Bíblia, ela é a primazia, ela é a fonte, né, de toda a inspiração da nossa alma, é dela. Então, os recursos, né, didáticos, eles são utilizados justamente para facilitar o aprendizado daquilo que se transmite. Por quê? Porque conhecimento é mudança de comportamento. Então, eu só aprendo algo daquilo que está sendo ensinado a partir do momento que eu busco mudar o meu comportamento. Então, se o meu comportamento não está na visibilidade daquilo que está sendo transmitido, então eu terei dificuldade de aprender aquilo que está sendo ensinado.
Então, é necessário o quê? Eu ter uma atenção redobrada. E aqui diz aí que todos nós precisamos usar com moderação, porque quando eu uso sem moderação, ela pode nos tirar, nos distrair e deixar as pessoas inertes, sem vida no culto. O que é que eu vim fazer aqui? Porque a maioria está ali no celular direto. Às vezes, Tiago, infelizmente, nos púlpitos, você está ali ouvindo a palavra de Deus e você vê obreiros, né, mexendo em celular constantemente. Então, ele não está, na verdade, é uma grande verdade o que eu estou falando aqui, ele não está no culto. Ele está ali simplesmente sentado numa cadeira, não está cultuando a Deus, né? Mas eu estou mexendo aqui, estou procurando um versículo bíblico. Aí é outra coisa. Então, você tem que saber, né, o momento certo de usar as ferramentas didáticas. Muito bem, pastor Marcílio. Diz aqui, ó, a gente já está encerrando, até a educação secular já reconhece os prejuízos desse exagero tecnológico. Daqui uns dias a gente está caminhando, o pastor Marcílio é professor e sabe muito bem o que eu estou falando, daqui uns dias a gente está caminhando para o totalmente online, né? E a gente vê isso, o prejuízo na educação, porque quando se está de longe não se está vendo, né, o que o aluno, como aquele aluno está sendo formado. Porque, tipo assim, quando é na sala de aula, o professor está acompanhando, o professor está cobrando, e muitas vezes, né, não desmerecendo a questão do online, mas a própria educação vê, né, esse prejuízo. Então nós temos que prestar atenção. Eu estava, pastor Marcílio, com um colega, e ele estava falando, eu lembrei agora, e é importante a gente falar, eu estava com um colega e ele disse que passou um ano juntando dinheiro para ir para Fernando de Noronha com a família. O senhor sabe que não é barato, né? É verdade. Então ele juntou, ele tem um casal, né? Aí ele juntou dinheiro, ele e a mulher, foi negócio de mais de 20 mil, né? Para levar essa turma todinha, passar a semana lá. E Fernando de Noronha, para quem conhece, né, e já foi lá e vê na televisão, é uma coisa muito linda, né? É uma ilha e por aí vai. Muito bonito. O arquipélago. Então, ele levou, mas ele ficou muito triste, pastor Marcílio. Por quê? Ele disse que o filho dele não saía do quarto do hotel. Só queria estar no celular. Que diferença fez, hein? Uma viagem tão especial, não aproveitou o momento. Não aproveitou. Então, sabiamente, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades, porque a Bíblia diz que os dias são maus. Talvez uma viagem que ele nunca mais vai fazer. Nunca mais, realmente. Não vai ter oportunidade, não é? Então, que lição maravilhosa, nos abre os olhos, né, para que a gente possa enxergar que tudo tem limite. E todo exagero é perigoso. Verdade, Tiago. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. A conclusão diz aqui, a verdadeira adoração ao Criador abrange integralidade de nosso ser, o que inclui todo o nosso corpo. Reconhecer-se como obra das mãos de Deus leva-nos a nos render à sua soberania e permanecer confiando em seu eterno poder. Deus abençoe, pastor Marcílio. Amém, evangelista Tiago Silva. E semana que vem, vamos, se Deus assim nos permitir, continuar a lição número 3, né? O corpo e as consequências do pecado. Vamos continuar na dimensão carnal, material e visível. É, né? Até a lição 4, né, pastor Marcílio? Até a lição 4, justamente. Da 5 até a lição 9, vamos estudar a dimensão da alma. Glória a Deus. Então, Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E na próxima semana, a gente espera você aqui com a gente, tá bom? Amém. Pastor Marcílio, vamos orar. Querido eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por essa lição tão especial, que eu pude estar aqui, Senhor, com meu amigo, irmão, pastor Marcílio, comentando, né? Falando, Senhor, da tua palavra e aprendendo também. Pai amado, abençoa os ouvintes que nos escutam, que nos vê neste momento, neste podcast. Nos ajuda, nos abençoa. Continua, Senhor, nos ajudando para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. E também, Senhor, a cada dia a gente possa cuidar melhor do nosso corpo, desta máquina maravilhosa que o Senhor nos deu. Pai amado, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo continue permanecendo em nossas vidas, hoje e sempre, dizemos Amém.